Faltam poucas semanas para o Enem, tantos assuntos para ver, décadas de provas para fazer, aulões de revisão que não acabam mais. E agora? Como aproveitar melhor a reta final? Às vezes o que você acha que deveria fazer ou que recomendam é esse círculo aqui. Mas esse círculo pode ser diferente daquilo que realmente vai aumentar sua nota. Pode até haver uma interseção aqui, quando você já estuda sobre técnicas de estudo, já sabe métodos, mas ainda assim é possível que tenham coisas que você acha que deveria fazer e que não são tão úteis ou que muitas pessoas recomendam, mas não é tão legal assim. Então hoje vamos focar nesse segundo círculo, o que realmente vai aumentar sua nota. Então vamos para o primeiro ponto, que é acertar o que você já viu. Então, muitas vezes a gente acha que o ideal é ver o próximo assunto, é acabar a matéria, evoluir nos conteúdos, ou ver mais matérias, sabe? Ver a próxima coisa, chegar perto da linha de chegada imaginária, que é ver todos os conteúdos, sabe? Ou pelo menos assim, ver 80% dos conteúdos. Você sempre acha que esse é o objetivo, que o próximo assunto é o que vai te deixar mais perto de passar. Mas nem sempre é verdade, principalmente para o Enem, não é. Então, quando você analisa a prova e vê que as questões mais fáceis vão te fazer ter uma nota maior, então, às vezes, acertar 35 questões em matemática pode ser melhor que acertar 39 ou 40. Se essas 35 que você acertou estão com os assuntos mais acertados, com os assuntos mais fáceis. Então, a gente tem que tirar da cabeça essa ideia de que o próximo assunto é sempre mais importante do que o que você já viu. E colocar, sabe, uma super ênfase em acertar aquilo que você já estudou. Por mais que faltem muitos assuntos, por mais que, sabe, tenha tanta coisa para fazer, tenha tanta aula para ver, tantos novos assuntos para estudar. Mas o que você já viu, você tem que garantir esses. E, inclusive, se você pensar, pega uma prova antiga do Enem, do vestibular que você vai fazer, e depois dá uma olhada onde você está errando. É bem provável, e assim, isso super aconteceu comigo e com muita gente que eu acompanho, que a maioria dos assuntos que você erra, você já estudou. Então é muito comum errar o que você já viu. E a gente não pode deixar isso acontecer, ou pelo menos a gente minimiza o risco de errar o que você já estudou. Então, para dar um exemplo mais específico, digamos que você viu 60% dos conteúdos. E aí, um lado de você, lá da sua mente, que é, não, vamos chegar em 70% e depois a gente faz revisão. E aí, você pode até chegar em 70%, mas nunca você vai achar, não, vou parar de ver novos assuntos e vou focar no que já vi. Não, você vai sempre querer o próximo. Por outro lado, se você já viu esses 60%, mas você foca em acertar esses assuntos, é bem possível que você acerte mais questões na prova, que você vá melhor, que tenha uma nota melhor. Então, aqui não é um versus o outro, é sobre a prioridade. Então, a prioridade é acertar o que você já viu, mas claro que é possível continuar vendo os assuntos, é desejável, mas a prioridade é acertar o que você já viu. E aí, como você vai fazer isso? Como você vai maximizar os acertos nos assuntos que você já viu? Vou te dar 3 opções. Bora ver se você concorda comigo. Opção A, que é super comum, voltar na teoria. Então, ou ver uma videoaula de resumo, ou ler o livro e fazer a lista dos assuntos que você já viu. Ou letra B, já vai direto para as questões. Então, você separa lá os assuntos que você já viu e que tem alguma dúvida e faz a lista desses assuntos, às vezes refaz a lista. Ou letra C, faz provas antigas inteiras do Enem, simulados vestibulares, por mais que você não esteja tão preparado ainda. Faz essas provas e a partir do que você errar, aí sim, você volta na teoria ou você faz uma lista extra desse assunto. Qual você acha melhor? A, B ou C? Então, é muito arriscado a letra A e a letra B. A letra A é a mais arriscada de todos, porque às vezes você pode passar muito tempo na teoria e esse tempo pode ser melhor aproveitado direto nas questões. Só que aí a B já é direto nas questões, mas pode ser que a sua escolha de assuntos não seja melhor. Então, talvez você esteja excluindo alguns assuntos importantes ou talvez esteja fazendo lista de assuntos que você já sabe. Então, a prova é o melhor indicativo. Então, ele vai apontar, olha, esse assunto aqui você não sabe direito. Ou essa alternativa você teve dúvida. Volta no assunto dessa alternativa, estuda isso. E depois você continua. Então, é muito legal ter o parâmetro da prova, pode ser o simulado ou provas antigas de outros vestibulares também. Tem uma questão também de fortalecer a memória. Então, quando você decide revisar primeiro lendo,
é muito mais fácil para você, é muito mais fácil para o seu cérebro. E quanto mais fácil, em geral, menos fortalece a memória. Já por outro lado, quando você precisa lembrar, precisa puxar aquilo, precisa, sabe, ir fundo naquilo sem ter a informação na sua frente, ou seja, quando você vai fazer uma lista misturada com vários assuntos, que é uma lista sniper ou uma prova antiga, e você tem que, sabe, lembrar de tudo aquilo de uma vez. Aquilo é muito mais difícil, é muito mais cansativo, mas ao mesmo tempo, quando você consegue, nem que seja um pedaço da informação, aquilo vai fortalecer a memória. Então, o seu cérebro entende que, olha, isso aqui é importante, isso aqui está sendo usado, então vamos fortalecer essa memória aqui para o uso futuro. Então tá, você já entendeu que é melhor fazer prova direto e voltar na questão que errar no assunto, fazer uma lista extra, você já entendeu isso aí. Mas e se mesmo assim ainda sobra tempo e ainda faltam realmente vários assuntos, como você vai escolher esses assuntos? Então, a segunda parte do vídeo é essa. Como focar no que vai aumentar mais a sua nota? Não vai aumentar a nota de todo mundo, você vê lá um post de blog, como aumentar a nota no Enem, como um método, como aumentar a nota para todo mundo, não, é para você. Baseado no que você já viu, no que não viu, no que é fácil para você, no que é difícil para você, no que falta. Então, aí que é a parte mais análise estratégica, sabe? Não dá para copiar o planejamento de outra pessoa. Então, aqui você tem que sentar mesmo e ver no seu caso. Então, analisa quais são as matérias que mais vão aumentar a sua nota. Então, por exemplo, um erro assim que é muito comum, muita gente faz isso. E eu converso com alunos, eles me contam que passam horas criando flashcards de biologia. Aí faz o print do pedaço, aí coloca no flashcard, aí passa 1 hora por dia revendo flashcards de biologia. E, sabe, estudando biologia e não sei o quê. É muito legal a biologia. Para quem vai ser médico, é incrível a biologia. Você poderia passar o dia inteiro estudando. Só que é isso que vai te fazer entrar na faculdade? Provavelmente não. Então a gente tem que ter prioridade na coisa certa. Às vezes a pessoa tá louca na biologia, mas ela não tá fazendo redação direito, ou ela não tá nas outras naturezas, ou principalmente matemática. Então a gente tem que colocar o pingo no i no lugar certo. Então não ficar se desfocando, não ficar, sabe, mesmo fazendo técnicas úteis, só que na matéria errada. E a mesma coisa, por exemplo, imagina o estudante vai focar em física, sendo que aí ele não faz ainda nem 750, nem 800 em matemática, ou nem 900 em redação. Então a gente tem que ter a prioridade certa. É isso que a gente chama de fila lá no Sniper de questões. Então, tem uma fila das matérias que vai aumentar mais a sua nota. E às vezes a gente pensa assim, eu vou estudar tudo por igual, vou ir aprendendo tudo, mas é uma das piores estratégias, porque você nunca vê a sua evolução em termos de nota na prova. Parece que sempre fica estagnado. E só melhorar em matérias que não vão te trazer tanto resultado vai trazer frustração, porque você está estudando, mas a nota não está aumentando. Então é bem legal vamos parar tudo, analisar quais são as matérias que vão aumentar mais a sua nota. E aí, depois que você descobre isso, você decide como focar. Então, mais horas para essa matéria, ou às vezes os melhores horários do dia, já acorda, já vai estudar essa matéria, e depois organiza como você vai fazer as provas, como vai intercalar, analisar os erros, corrigir isso, preencher essas lacunas e continuar vendo os assuntos, que para a reta final é que a gente chama de planejamento ABC ou planejamento AB, no Sniper reta final. Inclusive, se você quiser aprender como fazer isso, você pode entrar no Sniper de questões e aprender como fazer isso na prática. Então, como organizar sua rotina? Como pegar, por exemplo, a sua semana e definir, a segunda é um dia A, o que eu vou fazer nesse dia A? A terça é um dia B. E a quarta pode ser um dia A de novo, ou pode ser um dia C, que você vai fazer outra coisa conforme a necessidade. Então, entender, sabe, como se fosse uma engenharia da aprovação. Entender o que fazer em cada dia. E se tiver alguma dúvida, você pode entrar no Zoom e perguntar para mim ou para as monitoras, ou escrever sua dúvida, mandar ela no Circle por escrito, inclusive mandar print do seu quadro horário, da sua estratégia, do seu planejamento. Então, tudo isso você encontra aqui no Sniper de Questões. Aqui do outro lado, você interage com a gente e, sabe, muitos alunos estão seguindo isso. E no fim do ano o que acontece? Na verdade, no começo do ano o que acontece? Vários passam, depois voltam, me contam no podcast
contam como eles seguiam essa estratégia, como isso foi útil, ou como participar das lives, sabe? Surgiu uma luzinha de uma coisa que eles não estavam fazendo e passaram a fazer e foi fundamental. Então aqui, vamos resumir. Qual foi o primeiro ponto? Resistir à tentação de focar no próximo assunto. O próximo assunto não é mais importante do que o que você viu semana passada, ou mês passado, ou no começo do ano. O que você já viu é mais importante. É isso que a gente precisa acertar. E o segundo ponto é focar no que vai aumentar a sua nota. Então, as matérias que vão aumentar mais a sua nota. Não uma coisa geral para todo mundo, não. As matérias para você. Às vezes, por exemplo, você já está bem em matemática. E agora, qual é a próxima matéria? Então, isso que é interessante de pensar. E pode ser naturezas, pode ser humanas, pode ser só redação. Então, entender qual é a próxima matéria para você. E como estudá-la. Então, quais assuntos priorizar e quais provas. Ou, na verdade, não é nenhuma matéria, é só prova. Então, entender exatamente e ter clareza da próxima ação é o que vai fazer você aproveitar sua reta final. Então me conta nos comentários se você gostou dessa ideia, se você tem uma reta final super estratégica e tá seguindo essas estratégias que eu comentei aqui, me conta aí embaixo. Então, muito obrigada por assistir, muito obrigada por estar aqui e assim, eu tô muito feliz de voltar a gravar. Foram meses sem gravar e assim, eu até me perguntei, nossa, será que eu vou conseguir falar de novo assim pra câmera? Eu vou conseguir me expressar? Eu vou conseguir escrever? E foi tão assim, sabe, me deu medo. Será que eu vou conseguir? E agora, acho que tá tudo certo e vai dar certo esse vídeo. Então, é isso. Muito obrigada mesmo por assistir. E continue indo atrás dos seus sonhos. O mundo precisa da habilidade que só você tem. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!